Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai gravar aqui um vídeo que eu tinha prometido para o pessoal do grupo. Eu tinha até desistido de fazer esse vídeo hoje, mas voltei atrás. Vamos fazer um vídeo aqui analisando algumas artes que o pessoal do grupo lá do WhatsApp mandou para mim, certo? Se você não sabe o que é o grupo e caiu de paraquedas aí nesse vídeo, a gente tem um grupo no WhatsApp onde eu compartilho com o pessoal alguns ensinamentos de design, analiso as artes do pessoal e sempre que você vê eu analisando artes aqui, vão ser dessas pessoas que estão lá nesse grupo de estudo, certo? Que eu criei. Então vamos lá. Eu não vou citar aqui os nomes, tá, dos membros que mandaram as artes, por questão de respeito. Talvez alguns não se sintam confortáveis, de repente, com um comentário que eu vou fazer sobre a arte. Então, assim, como são a maioria das pessoas que estão lá, estão começando no design, eu não acho justo expor também a pessoa assim, enquanto eu estou falando da arte dela, né? Mas serve de aprendizado, porque acho que a melhor forma de se aprender é quando você tem alguém que entende do assunto acompanhando o seu desenvolvimento e pontuando os seus erros e acertos, que assim você vai melhorando, né, a qualidade do seu trabalho. Primeira arte que a gente vai analisar é essa arte aqui, que a princípio parece ser um post, né, para redes sociais. Vem para a ID você também. Vamos começar um pouquinho. Eu sempre gosto o pessoal lá do grupo sabe que eu sempre tô lá falando sobre grids, né? Então eu vou começar já citando aqui uma coisa que eu observei nessa arte. Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta linha para eu poder ir riscando aqui, colocar aqui a cor um azulzinho aqui para a gente ver bem. Eu vou começar citando aqui uma percepção que eu tive, que não sei se foi consciente, provavelmente não foi conscientemente que esse designer fez isso, mas a gente observa aqui, ó, que essa arte toda, né, ela está obedecendo linhas diagonais, né, como grid, ó. Então você percebe que ele seguiu indiretamente uma espécie de grid, né? Claro que provavelmente não foi conscientemente, mas eu acho que vale a pena pontuar aqui. Deixa eu posicionar essa linha bem em cima. Acho que vale a pena pontuar quando a gente observa essas relações entre as formas da imagem, porque é uma forma de você entender melhor como que funciona o processo de organização dos elementos, né? Então, mesmo que você não tenha feito conscientemente, você está estabelecendo uma relação de organização entre os elementos da sua arte. Então, a gente vê aqui, ó, que essa arte aqui, ela está toda guiada por referências diagonais, ó, certo? E uma coisa curiosa, essa diagonal ela sai da esquerda para a direita e ela está em rota de crescimento, né? Ela sai aqui da parte mais baixa na esquerda e conclui a sua trajetória na parte mais alta na direita, certo? Deixa eu ir rabiscando, que eu acho que é mais fácil para vocês compreender. Deixar aqui pequenininho assim, pincel pequeno, para a gente ir riscando aqui. Então aqui, ó, ela sai aqui do ponto baixo, certo? Aqui, e ela vem para o ponto mais alto, da esquerda para a direita, subindo. Esse tipo de diagonal, pessoal, no design a gente chama de diagonal ascendente, porque ela está em rota de crescimento, ela está ascendendo, né? Subindo. Então a gente chama de diagonal ascendente. Quando que é legal a gente fazer o uso disso aqui, pessoal? Quando a gente quer dar uma ideia positiva para o layout, uma ideia de conquista, de algo bom que você vai obter ali, que aquele layout tá te passando, né? Então, como ele está convidando
talvez seja para uma escola, não sei, ou alguma área de membros, né? Como ele está te convidando para um lugar, vem para ID você também. Eu achei legal usar essas linhas em diagonal ascendente, porque você dá uma ideia de conquista, entendeu? Você dá uma sensação de vitória para o post, e essa é a função da diagonal ascendente, muito utilizada em diversas artes aí de filmes, etc, certo? Deixa eu apagar aqui agora os grids, que a gente já comentou sobre isso, é um ponto positivo aí que eu encontrei nessa arte. Deixa eu continuar com o meu pincel aqui. Vamos lá. Um outro ponto positivo é o seguinte: ele utilizou, ó pessoal, um degradê da forma correta, ó, da forma mais natural possível. Tá vendo que tem um fade entre o laranja e o rosa, certo? Mas perceba que ele usou duas cores, ó, o laranja, esse tom de laranja e esse rosa, que no fim das contas resultou em um degradê natural. Ó. Você pode ver aqui no meio da imagem que você não observa aquela linha marcando. Por quê? Porque o degradê está natural, certo? Está entre duas cores que se combinam. Então isso é um ponto positivo também, soube usar o degradê da forma correta, certo? Uma coisa que eu pontuaria aqui agora, pessoal, que é o que eu faria diferente, é o seguinte: perceba que todas as fontes que ele usou aqui, elas estão inclinadas de alguma forma, certo? Porém, a inclinação entre as várias fontes que ele usou aqui, ela não tá padrão. Então a gente percebe, ó, que cada fonte está com uma inclinação diferente. Eu vou traçar as inclinações para vocês verem como que está diferente. Ó. Por exemplo, se a gente pegar aqui o P, a inclinação é essa aqui. Mas se a gente vem aqui para essa forma grande que chama a atenção, nós já observamos, ó, uma inclinação um pouco mais diagonal, certo? E aqui embaixo a inclinação volta a ser próxima do que estava lá em cima. Você vê que é pouquíssima coisa, né, pessoal, de diferença. Porém, outra coisa aqui, ó, o I também, ele já tem uma inclinação mais reta que o P, tá vendo? É pouquinha coisa, mas o que acontece? Se você reparar, eu vou tirar as marcações agora. Quando você olha aqui, dá uma sensação que a coisa tá meio desorganizada, entendeu? Porque cada coisa está inclinada para um lado, em um grau diferente, e isso dá uma sensação de quebra. Então você tem esse movimento diagonal em todo o layout, mas quando você vem para a fonte, você quebra esse movimento diagonal, entendeu? O ideal seria que tudo isso aqui tivesse alinhado na mesma direção, ó, mais ou menos do retângulo, certo? Tivesse tudo mais ou menos assim, e aqui mais ou menos assim, entendeu? Porque você não quebraria daí a sensação de movimento que as suas linhas diagonais deu, certo? Bom, pessoal, por aqui, outra coisa, tomem sempre cuidado, ó, tá vendo que ficou essas marquinhas brancas? Tomem cuidado na hora que vocês forem editar o background aqui, ó, para vocês não deixarem essas marquinhas aí, que dependendo da cor da mídia social que você for postar, vai ficar aparecendo esses riscos brancos lá lá no feed da pessoa, né? Vamos para a próxima arte aqui. Isso aqui é uma arte provavelmente de canal do YouTube, né? Gostei. Aqui uma arte, vamos dizer assim, simples, né? Não tem muitos elementos, por isso mesmo ficou bacana. Então não tenho muito o que pontuar aqui, porque é um layout mais artístico, certo, pessoal? Então não tem muito o que eu ficar falando aqui, porque num espaço desse, na verdade, nem tem como levar em conta um grid, etc. Mas a arte está muito bacana, tá bonito, tá organizado, certo? Centralizou aqui os objetos de interesse, que são as pessoas, né? E colocou as informações secundárias aqui do lado, certo? Então, ponto positivo aí. A única coisa que eu daria, na verdade, é um conselho para você que criou, o pessoal que cria artes desse tipo, é o seguinte: provavelmente vocês estudam 3D, certo? E isso é uma maravilha. Porém, vou dar um conselho. Se você quer se tornar designer gráfico,
e trabalhar com diversas outras áreas fora o 3D, tome cuidado para não ficar viciado nesse tipo de efeito, ó, em luzes, certo? Em coisas passando. Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, tá, pessoal? Essa arte está muito bem feita, tá bacana. Eu só estou dando um conselho. Se você quiser atuar em outras áreas, comece a criar outros tipos de peça também que não envolvam esses elementos tridimensionais, essas luzes tão chamativas, entendeu? Por quê? Porque no restante das peças de design, saindo fora do mundo da internet, né? Essas coisas aqui talvez não sejam tão interessantes. No mundo empresarial, por exemplo, não é? E, hora ou outra, eu acredito que você queira prestar um serviço também para uma empresa. Então, você tem que estar criativamente preparado, tá bom? Não tenho mais muito o que falar aqui, então vamos aqui para a próxima arte. Bom, pessoal, aqui uma outra arte de mídia social, né? Primeiro ponto positivo, gostei muito do que esse aluno fez aqui, ó, com essa forma, certo? Ele criou uma forma e deixou a perna desse rapaz passando, ó. Você percebe que isso aqui deu uma certa dinâmica, né, para essa área aqui do post. Criou um efeito visual que deu uma dinâmica para a arte, né? Não ficou aquela coisa estática, parada. Isso é um ponto muito positivo, porque nas redes sociais você tem que chamar a atenção da pessoa rápido, né? Então esses elementos que dão dinâmica para a imagem, né, são positivos nesse caso. Você percebe aqui, ó, o braço dela também está passando, né, o peso que ele está segurando. Então isso dá um efeito assim, que choca na hora o pessoal, e isso é positivo porque a pessoa presta atenção nessa forma aqui, certo? Uma outra coisa, gostei do fundo vermelho em contraste com o preto, certo? São duas cores que podem ser combinadas, então usou aí a combinação de cores corretamente. A única coisa, vamos agora para os pontos que eu mudaria, pessoal. Eu não vou analisar isso aqui, né? Porque aqui no caso é um local que não faz parte da arte necessariamente, porque seria modificado conforme o logo do cliente dele, né? Mas uma coisa que eu faria, repare nesse fundo, ó, nesses itens que estão aqui no fundo, a gente percebe o quê? Que esses itens eles estão com uma nitidez, certo? E o que acontece? Essa nitidez desse fundo está concorrendo com a atenção da chamada principal, que é esses dois atletas aqui, certo? Então, isso acaba cansando visualmente o olhar do observador. O que eu faria? Eu aplicaria aqui nesse fundo, ó, nossa, rabisquei tudo, né? Aí também não dá pra ver. Eu aplicaria aqui nesse fundo, em toda essa imagem do fundo aqui, eu aplicaria esse efeito aqui, ó, desfoque gaussiano, e eu colocaria um pouquinho assim, ó. Claro, aqui pegou a imagem toda, né? Ó, você pode ver que pegou a imagem toda, mas o que eu tô dizendo é que eu usaria isso no fundo, certo? No fundo vermelho. Por que isso, pessoal? Porque aí eu permaneço com as formas ali no fundo, mas eu tiro a atenção delas, porque eu não quero necessariamente que o meu observador preste atenção nisso aqui, certo? Nas mídias sociais você tem um tempo muito baixo para captar atenção, então você precisa levar logo a atenção do observador para esses dados aqui que são os principais, certo? Que é a chamada e os atletas. Então eu faria isso, daria um blur nesse fundo para não chamar tanto a atenção, que está competindo um pouco visualmente. Uma outra questão, repare, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estilos de letra diferentes, certo? Ainda que talvez algumas dessas fontes sejam só variações, né? Mas você tem 6 estilos de tipografia diferente. Pessoal, numa arte desse tamanho, tentem nunca passar de 2 ou no máximo 3 estilos de fonte, certo? Por quê, pessoal? Quando você mistura muitos estilos diferentes,
você acaba causando uma confusão visual, certo? E você perde o sentido da hierarquia da comunicação, né? Então você tem aqui uma letra fina, uma letra mais espessa, chamando grande atenção. Mas de repente você vem para cá e você tem essa letra em formato diferente aqui, que chama muita atenção também. E essa informação é secundária, entendeu? Não precisa estar tão destacado desse jeito. Então, assim, se limitem sempre para você ter uma coerência visual. Se limitem sempre a no máximo 2 ou estourando 3 fontes diferentes na sua arte, certo? Exceto se você tiver com um ramo editorial que tem muita coisa escrita, então você vai ter que usar longos períodos, né, de texto, etc. Aí você pode usar mais fontes. Mas caso contrário, no máximo 3 fontes, tá certo? Quem usar mais que 3 fontes, eu vou buscar em casa e vou puxar o pé de noite. Bora para a próxima arte aqui, então, pessoal. Outro ponto aqui importante, ó. Reparem numa coisa. Essa distância aqui, ó, entre a letra e o topo do post, tá dando uma sensação de desequilíbrio. Por quê? Perceba que aqui embaixo, ó, a gente tem muito mais área de respiro visual, que a gente fala, né? Que são áreas que não tem informação, ó. E aqui em cima, a gente tem uma areazinha muito pequena, certo? Isso causa um desbalanceamento visual. Parece que todo esse post está empurrado para cima, quer ver? Agora que eu falei, vocês vão perceber, ó. Reparem bem, parece que tudo isso aqui está jogando, empurrando essas letras para cima, ó. Então você criou uma dinâmica descompensada, tá tudo indo para cima. Por quê? Porque aqui em cima você tá com um respiro desproporcional ao daqui de baixo, certo? Não necessariamente tem que ser igual esses respiros, certo? Mas eles têm que compensar um ao outro. Então, o que eu faria aqui, eu puxaria toda essa forma aqui um pouco mais para baixo, um pouquinho só, talvez traria até aqui assim, ó, certo? E diminuiria um pouquinho a coisa esse texto aqui e baixaria ele um pouquinho para eu ganhar um pouco mais de sobra de respiro visual aqui nesse topo, ó, para não ficar tão colado assim, tá? Só isso, mas voltando a dizer, é claro que eu estou analisando com um olhar crítico, porque eu quero que os meus alunos lá do grupo, eles criem uma mente realmente crítica para fazer cada vez artes melhores, certo? Mas, assim, para uma pessoa leiga, certo? Essa arte aqui já é uma arte que está bacana, certo? Mas eu melhoraria esses pontos que eu disse para você poder ter cada vez mais uma qualidade de arte melhor, né? Bom, pessoal, essa próxima imagem aqui, ó, eu deixei por último, certo? Foi um rapaz que soltou ela lá no grupo ontem. Eu pedi para ele me mandar, por quê? Pessoal, essa aqui não é a imagem perfeita. Na verdade, não existe arte perfeita. Mas isso aqui é o estilo de arte que eu quero que os meus alunos cheguem, pelo menos até esse nível aqui. Por quê? Eu não sei se isso aqui foi feito a partir do zero, eu acredito que sim, porque eu conversei com a pessoa que fez isso, certo? E ele falou que realmente entende um pouco de Photoshop e tal, e acabou criando essa peça dessa forma. Por que é que eu quero que pelo menos vocês cheguem a um nível desse? Porque eu vou comentar algumas coisas aqui que talvez ele fez inconscientemente, mas que são assim demonstrações que você vai ver em pessoas que já entendem muito do assunto também, entendeu? Então ele talvez sem querer chegou num nível muito bom de design nessa peça aqui. Então vamos lá pontuar por que eu gostei tanto dessa peça, certo? Primeira coisa que a gente pode reparar, veja que ele tentou acompanhar com a iluminação do fundo, certo? Ele tá vendo que a luz está nessa direção, ó? Então ele tem um fade de iluminação trazendo a atenção para as artistas aqui que são a peça principal, certo?
Então esse já é um ponto positivo. Segundo ponto, repare, uma, duas, isso aqui eu nem vou contar, mas aqui três fontes diferentes, certo? Pode ser que essas fontes sejam fontes diferentes? Pode, mas está muito próxima das outras, tá vendo? Parece que é a mesma fonte. Então, ó, perceba como cria uma coerência visual muito maior quando você só tem no máximo três variações de fonte, ó. Tá entendendo? Essa fonte aqui também é a mesma dessa aqui, ó. Só tá em formato maiúsculo, tá vendo? Que é igual a essa aqui, ó. Então veja como isso criou assim uma sensação de leveza para a imagem, porque ele usa uma limitada quantidade de fontes, entendeu? Então você não se cansa, porque as formas das fontes, elas são coerentes, são parecidas entre si. Só muda o peso, né? Por exemplo, aqui você tem um peso visual menor e aqui você tem um peso visual maior, certo? Repare que ele tem aqui também um princípio de hierarquia visual. O que é hierarquia visual? É você estabelecer quais informações devem chamar mais atenção porque são mais importantes, certo? Então você tem aqui, ó, a informação dos nomes dos artistas chamando a atenção, posicionada num lugar onde a pessoa vai ver, certo? E sem nada ao redor, não tem nada aqui competindo com esse título aqui, certo? Aqui em cima você tem o Esperança, que também tem um peso visual, talvez seja o nome do álbum, né, das cantoras e tal. E aqui no fundo, ó, ele queria chamar a atenção para a palavra live, só que ele não podia tirar a atenção dessa esperança e desse título. Então o que ele fez? Ele deixou muito grande a palavra live, só que ele tirou a opacidade, ó. Com isso o que ele fez? Ele permitiu que a pessoa leia essa palavra, mas não interferiu no protagonismo das artistas e nem interferiu no protagonismo do nome do álbum, certo? E outro ponto de hierarquia visual é o seguinte: veja como as informações secundárias, que não são tão importantes, ó, veja como essas informações secundárias, elas estão em formatos muito menores, conforme o grau de importância delas. Então, aqui nós temos uma certa importância, aqui também são os dados dos horários da live, aqui é onde vai acontecer a live, certo? E aqui nós não temos tanta importância porque isso é uma informação de publicidade, certo? Dele, provavelmente. Então, ele deixou pequeno, porque não é o intuito do post chamar atenção para esse tipo de informação. Então, nós observamos uma certa hierarquia visual. Outra coisa, pessoal, aqui entra a questão do menos é mais, que eu falei na live de ontem, certo? Veja, uma baixíssima quantidade de elementos nessa imagem, mas um design muito positivo, chamando muita atenção, certo? Então é nesse nível aqui, pessoal, que a gente quer que vocês cheguem, pelo menos a esse nível. Existem níveis maiores ainda, mas pô, você chegando aqui, cara, já tá, ó, beleza, certo? Um outro ponto também, ó, ele veja só que tá tudo monocromático, e aí para destacar, chamar atenção para as artistas, ele utiliza, ó, só um feixezinho aqui, ó. Repare, só com essa simples formazinha de uma cor diferente, ele conseguiu destacar as artistas do fundo preto. Então tá vendo? Você não precisa de tantos elementos, pessoal, para chamar atenção para sua arte, entendeu? Você só precisa saber utilizar os elementos de forma correta e coerente, certo? É isso que eu vou tentar ensinar para vocês através dos vídeos, através das lives, entendeu? Essas técnicas são o que fazem a diferença. E aí depois a gente vai começar a aprender Photoshop, Photoshop em nível avançado, Illustrator, enfim. Depois é hora de se aprofundar nas ferramentas. Mas veja que uma arte dessa aqui,
uma arte dessa aqui, você faz com um domínio básico de Photoshop, entendeu? Não necessita ter um domínio avançado para fazer isso, mas necessita ter um domínio avançado das técnicas de design, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu só quero mostrar, dar um teaser aqui, né, um breve spoiler para vocês de uma coisa que eu estou fazendo, vejam só. Estão vendo aqui que aqui é o interior de uma plataforma do Hotmart, certo? Pessoal, eu decidi, como muita gente se interessou pelo a questão dos grids, certo? Como eu mostrei lá na primeira imagem. Os grids são uma ferramenta muito boa para você organizar o seu layout e deixar mais harmônico, né? Então eu resolvi criar um mini curso de grid. Eu não sei quando vai ficar pronto isso aqui, pessoal, tá bom? Mas não sei quando vai ficar pronto, mas eu já estou avisando vocês que dentro de algumas semanas a gente vai ter um mini curso focado em grid, na prática, inclusive ensinando as técnicas, as teorias e também a parte prática, certo? Então, outra coisa, esse curso aqui, ó, para o pessoal que está no grupo lá do WhatsApp, eu vou fazer isso aqui custar quase a metade de uma pizza, tá bom? Então, você só vai deixar de comer uma pizza e você vai conseguir comprar quase 2 cursos desse aqui, ó, de grid. Então, assim, não tem desculpa, eu estou fazendo mesmo como um teste também para mim, né? Para ver como eu me saio ensinando e tal. Eu acredito que vai dar muito certo. E também para facilitar para o pessoal do grupo. Eu não quero fazer uma coisa cara, até porque é meu primeiro material, né? Pago. Então, assim, vai custar metade de uma pizza para vocês aí do grupo. Então, você já fica aí na semana, um dia sem comer pizza aí, que você vai comprar o curso do Vitor para melhorar as suas artes, tá certo? Ainda dá para parcelar, acho que de 4 vezes, depois eu vou ver direito. Mas já tô avisando vocês aí que esse curso vai sair, um mini cursozinho, mas com bastante conteúdo, tá certo, pessoal? Agradeço vocês aí, a força que vocês estão dando. Espero que vocês tenham gostado das análises. Valeu!